A paz de Jesus a todos e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido Senhor, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E hoje nesse vídeo é algo muito discutido. Eu já vi muitas versões, até mesmo entre os católicos, não é? Eu já vi alguns dizerem, olha, não se deve usar o termo dízimo. Estou me referindo aqui ao dízimo. Deve-se usar o termo dízimo porque a Igreja Católica não pede ao pé da letra o dízimo. Não pede que você dê 10%. Pede que você dê conforme as suas posses. Não pede que você, não prega que você vai para o inferno se você não der o dízimo. Uma distorção de Malaquias 3:10. Não. Não pede que você deixe de comprar os seus remédios, que você deixe de comprar o que você necessita, não é? Para o seu sustento, para poder dar à igreja. Não, não é assim que funciona na Igreja Católica, na igreja fundada por Cristo. Não é? Mas, se é para nós darmos o dízimo, como nós hoje damos o dízimo, eu pago o dízimo na minha paróquia, você paga na sua, a sua diocese. Se é para pagar o dízimo, é para pagar em que altar? O altar do louvor, para se dar o dízimo, ou o altar do sacrifício? Qual era a finalidade? Qual era a finalidade do dízimo? Era destinado a quem o dízimo? Não é? E se é para dar o dízimo, em qual altar é para se dar o dízimo? Eu vou provar para você hoje na Sagrada Escritura, e você vai ver comigo, não é? Os textos vão aparecer aqui ao meu lado. Vai ser um pouco pequeno aqui, meu querido Simão, porque eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. E eu vou colocar aqui os textos da Bíblia de Jerusalém. Então vai ficar um pouco, porque a letra dela é bem pequena. Pequeníssima a letra da Bíblia de Jerusalém. Mas eu vou tentar colocar aqui ao meu lado os textos. Bem, olha o que diz. Para você ter uma ideia. Deuteronômio capítulo 12, versículo 11. Presta atenção no que diz o relato bíblico. Aonde se deve dar o dízimo, olha só. É no lugar que Yahvé vosso Deus houver escolhido para ir fazer habitar o seu nome. Então é nesse altar que se deve dar o dízimo. E esse é o altar do quê? De laranja. Que trareis tudo o que eu vos ordenei. Veja, isso é a ordem do Senhor. Vossos holocaustos, vossos sacrifícios e vossos dízimos. Aqui está, onde aparece o termo dízimo. Então, é o altar que o Senhor escolheu para neste altar habitar o seu nome. E é o altar do quê? Dos sacrifícios e holocaustos. Então, quando você vê hoje, né, algum sectariano das heresias atuais dizer, ó, ele deu o dízimo aqui, pede até o trízimo, né? O dízimo triplo. Que eu já vi aí, dízimo triplo. Se você não der o dízimo, você já está condenado, você vai para o inferno se você não der o dízimo. Não tem isso na Igreja Católica, na Igreja de Cristo. Aliás, no Novo Testamento, nenhum dos apóstolos, nem Jesus Cristo exigiu o dízimo. Quando vai aparecer nos evangelhos o termo dízimo, é porque Jesus está censurando os fariseus. Pagais o dízimo da arruda, da hortelã, dizeis isso, dizeis aquilo, não é? Filtrais um mosquito, engolis um boi, sepulcros caiados. Muito bem. Então nós vamos ver que Paulo fala nas ofertas lá em Coríntios. Paulo fala nas ofertas em Coríntios, mas não fala em dízimo, ou seja, em 10ª parte. Né? Então quer dizer, meu querido Simão, então nós estamos vendo aqui na Sagrada Escritura que o dízimo tem que ser dado no altar aonde há sacrifícios e holocaustos. Qual é a igreja que celebra o único sacrifício, que atualiza o único sacrifício de Cristo? Você vai ver comigo nesse vídeo. A igreja fundada por ele. O sacrifício de sua carne e do seu sangue. Mas preste atenção. Veja, para que era destinado e para quem o dízimo veterotestamentário, não é? Que a tribo de Levi tinha ficado encarregado dos dízimos, para repartir esses dízimos. Vamos ver, vamos mais para frente, Deuteronômio 26.
Olha só, Deuteronômio 26, versículo 12. E era no terceiro ano que era para dar da colheita o dízimo. Não era para dar todo dia que nem vai na aceita, todo dia que você vai ter que dar o dízimo. Todo dia que você vai ter que dar o dízimo. Veja só, vai aparecer aqui na tela ao meu lado, olha só, 26 de Deuteronômio, verso 12, de verde, ó. No terceiro ano, olha, de 3 em 3 anos era pagado, ou seja, esse dízimo era dado da colheita, nem era em dinheiro, era da colheita do trabalho fruto de suas mãos, não é? Então preste atenção, esse dízimo ele era dado ou ao sacerdócio levítico ou faraônico, mas aqui nós vamos ver ao sacerdócio levítico, preste atenção, olha só, no terceiro ano, o ano do dízimo, veja, no terceiro ano, o ano do dízimo, veja o que diz a Sagrada Escritura. Olha de laranja. Quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, tiveres dado, olha só, vamos ver o destinatário do dízimo para quem era, vamos lá. Primeiro lugar, era dado ao levita. Em segundo lugar, aqui ó, de rosa, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Olha aí. Para que comam e fiquem saciados em tuas cidades, pacata. Tu dirás diante de Yahvé teu Deus. Meu querido Simão, olha para quem eram os dízimos. Para o levita, para o estrangeiro, para o órfão e para as viúvas. Esse era o destinatário da colheita das mãos do terceiro ano do povo judeu. Olha o destinatário do dízimo. Repita comigo, vamos lá. Para o sacerdócio levítico, para o estrangeiro, para os órfãos e para as viúvas, para que comam, para que não passem fome na sua cidade. Meu querido irmão, está óbvio a Sagrada Escritura, está mostrando, não é, para que e por que Deus pediu para levar ao altar do sacrifício os dízimos. Então nós vemos que esse dízimo era entregue ao altar do sacrifício, não é, para que nesse altar do sacrifício, que era celebrado pelo sacerdócio levítico, sacerdócio levitas, os levitas, né, que nem fala aqui, para que eles pudessem distribuir para quem? Para o estrangeiro, para os órfãos e para as viúvas. Era o destinatário do dízimo veterotestamentário. Nós não vimos aqui um lugar que é para dar para pastor? Não, não vimos. Vimos aqui em algum lugar que é para dar ao altar do louvor? Não. Para dar o altar do sacrifício. Se é para se dar o dízimo, tem que dar o dízimo na igreja onde tem o altar do sacrifício, onde está o altar do sacrifício. Em nenhuma denominação das heresias atuais há sacrifício. Há louvor lá. Sacrifício não, sacrifício é só na igreja católica apostólica romana. Vamos para Malaquias, último livro veterotestamentário, Malaquias capítulo 1. Olha o que Deus prometeu, olha o que Deus falou através de Malaquias capítulo 1, versículo 11. Olha só, vai aparecer aqui ao meu lado na tela, olha só. Altar do sacrifício, né? Aqui nós vamos ver uma profecia que ela é realizada pelo próprio Jesus Cristo, quando ele institui o sacrifício de sua carne e seu sangue. A instituição da Eucaristia de Lucas 22, versículo 19, versículo 20. E ele ordena ali que será entregue por vós. Então quer dizer que meu corpo que será entregue por vós. Quer dizer, ali Jesus já está instituindo o sacramento da ordem e ordenando que esse sacrifício ele continue. Ele diz, fazer isto em memória de mim. Então esse sacrifício, ele vai continuar sendo atualizado. Não é um novo sacrifício que a igreja... Não. Mas é a atualização do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi assim que ele pediu. Meu corpo será entregue por vós, fazer isto em memória de mim. E a igreja continua fazendo. Mas foi profetizado em Malaquias 1:11 que esse sacrifício seria celebrado ao nascer
do nascer ao pôr do sol, ou seja, a cada 5 segundos é uma missa celebrada no mundo, um santo sacrifício celebrado no mundo. Quer ver comigo? Olha só. Esse é o altar onde se deve dar os dízimos. Preste atenção. Versículo 11 de Malaquias 1. Sim, do levantar ao pôr do sol, de rosa, agora de amarelo. Meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar será oferecido em meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura. Olha aí. Em todos os lugares, ou seja, ao nascer e ao pôr do sol, será celebrado em meu nome um sacrifício. Veja só. Um sacrifício, não diz os sacrifícios, diz um sacrifício, porque ele é único. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós, ele é único. E ele diz à sua igreja, fazer isto em memória de mim. Então a igreja atualiza esse sacrifício. A cada santo culto da missa é o Calvário sendo celebrado ali, é o sacrifício de Cristo sendo celebrado ali. É a atualização, nós vivemos, estamos ao pé da cruz ali, como esteve a Virgem Maria, o discípulo amado e outros. Meu querido Simão, a Sagrada Escritura está dizendo que para dar o dízimo no altar do sacrifício. Então, se é para dar o dízimo no altar do sacrifício, Jesus diz em Mateus 5, quando tu fores levar uma oferta ao altar e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha aí, deixa lá a tua oferta, vai primeiro te reconciliar com teu irmão, depois tu vem e podes ofertar. Veja, é no altar do quê? Do sacrifício. Então, nós estamos vendo que é no altar do sacrifício. Então, se é para dar o dízimo no altar do sacrifício, então é para dar o dízimo na Igreja Católica, porque é a única onde atualiza esse sacrifício. Nenhuma outra denominação das heresias atuais há sacrifício legítimo, como Jesus ordenou com o sacramento da ordem, que veio de Jesus, sucessão apostólica, só a Igreja Católica Apostólica Romana. O resto é imitação, Cristo não entra em igrejas fundadas por homens, que é figura do santuário verdadeiro, capítulo 9, versículo 24 da Epístola aos Hebreus. Também, irmão, nós estamos vendo que esse dízimo, se é para dar o dízimo na Nova Aliança, que não é citado nem cobrado pelos apóstolos, tem que dar na Igreja Católica. Não é? Os nossos padres, eles precisam da nossa ajuda. Eles não trabalham, eles vivem disso, precisam pagar a luz do templo, não é? Precisa se alimentar. Então, o dízimo é para muitas funções nas nossas paróquias. Preste atenção, continua. Porque meu nome será grande entre os povos, disse Yahvé dos exércitos. Preste atenção. Ainda voltando à parte rosa, a parte B, diz: em todo lugar será oferecido em meu nome um sacrifício. Em todo lugar. No Brasil, na China, no Japão, na Austrália, no Uruguai, na Argentina, no México, nos Estados Unidos. Em todo lugar será celebrado o santo sacrifício, né, em honra, em nome do Senhor. Fazer isto em memória de mim. O sacrifício em meu nome, do nascer ao pôr do sol. Lembra quando Jesus disse, por causa dos escolhidos, os dias terríveis, que são os dias da grande tribulação, seriam abreviados? Por causa dos escolhidos? Por causa da igreja. Da igreja de Cristo. Lembra-se de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que só se manifestou o anticristo em maiúsculo, por causa que algo detém, diz Paulo, e esse algo que detém é o santo sacrifício, porque Jesus disse no Evangelho de Mateus, o que profetizou o profeta Daniel. Você vai lá em Daniel, o que Jesus diz, profetizou lá o profeta Daniel, você vai ver, quando for abolido o sacrifício cotidiano. O sacrifício cotidiano é esse, a Santa Missa. A cada 5 segundos é celebrado um santo sacrifício no mundo. Imagina quando o santo sacrifício foi impedido. Aí virá, não é? Virá o abominador, o devastador na asa da abominação, como diz Daniel. Haverá um governo de uma igreja falsa? Haverá. Parta para a escatologia e você vai ver. Haverá sim. Da qual os anticristos em minúsculos, falsas doutrinas, estão trabalhando para o surgimento, não é, dessa igreja falsa, dessa igreja que
vai concordar com tudo que esse mundo, a igreja ecumênica e coisa e tal. Mas não quero entrar aqui nesse detalhe, nós estamos aqui falando sobre o quê? Sobre o dízimo, e o dízimo é para dar no altar do sacrifício. Veja só, versículo 12. Vós, contudo, profanais, dizendo, a mesa do Senhor está suja e desprezais seus alimentos. Opa, olha só. São Paulo diz, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27. Examine-se o homem a si mesmo, e assim como deste pão e deste cálice. Esse exame, meu querido irmão, é que nós não podemos participar dessa mesa, desse altar do sacrifício de qualquer jeito. No pecado. Para isso existe o arrependimento e o sacramento da confissão. Para que nós possamos, porque São Paulo vai dizer, a partir do versículo 28, de 1 Coríntios 11, que quem come e bebe do corpo do Senhor, indignamente está pecando contra a carne, o corpo e o sangue de Cristo. Sem considerá-lo de qualquer jeito. Então temos que pedir ao Senhor a graça nessa quaresma, né? De buscar, de receber, de ir atrás do sacramento da confissão, né? Buscar um padre para se confessar. Então veja, você está vendo aqui que não deve ser profanado o altar do sacrifício. E quantos profanam por aí querem impedir esse sacrifício? Veja, Jesus arremete a Daniel que diz, quando cessar o sacrifício cotidiano. O que é o sacrifício cotidiano? Todos os dias, do nascer ao pôr do sol, esse sacrifício é celebrado a cada 5 segundos. No mundo, a Santa Missa. Mas nesse tempo de pandemia, há um decreto aqui no nosso estado que foi proibida a missa dominical. A missa dominical é a principal. Não é? Então Satanás sempre coloca seu rabo no meio tentando impedir o santo sacrifício, principalmente o dominical. Mas vamos pedir ao Senhor a Imaculada, porque no dia que o santo sacrifício for suprimido, foi impedido, o mal tomará de conta desse mundo. Tomará de conta desse mundo e a carniça vai ser feia. O mau odor vai ser pesado. O santo sacrifício jamais pode ser impedido, ele deve continuar. As portas do inferno não destruirão a minha igreja. Nem que voltemos às catacumbas, às furnas, como era no tempo, nos primeiros séculos da igreja, as escondidas debaixo da terra, nos túmulos, nas catacumbas, o santo sacrifício era atualizado, era celebrado. Vamos voltar a isso aí? Tudo está encaminhando para isso. Porque em vários lugares querem a missa, querem tirar a Eucaristia da missa em vários países. Querem que a missa seja um culto vazio sem o santo sacrifício. Sem o sacrifício da carne do corpo de Cristo. Isso não é santo sacrifício. Isso é um louvor como nós vivemos. Então nós estamos vendo aqui que o dízimo é para ser dado no altar do sacrifício. Não no púlpito onde há louvor, mas no altar onde haja o sacrifício. O altar dos holocaustos. E Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. Eis o Cordeiro de Deus, disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Sacrifício sua carne e seu sangue no altar verdadeiro da nova e eterna aliança, é ali onde se deve dar o dízimo. Ficou certo, meu cristão? Ficou claro para você? Então fica aqui esse pequeno vídeo mostrando para você que o dízimo, se é para dar o dízimo, tem que dar o dízimo no altar da igreja, onde se celebra o santo sacrifício. Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Só lembrando que Jesus disse, quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. É ali o altar do sacrifício da carne do sangue de Cristo, o altar de vida eterna. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.